Concedo a palavra neste momento para a sua palestra a Tatiana Fernandes. Tatiana tem um currículo vastíssimo, mas eu citarei apenas aqui o título que foi colocado, é palestrante do Sebrae, e está nos brindando hoje, que vai fazer um compêndio de tudo que foi tratado aqui, com o título Desenvolvimento Regional com Contribuições para Novos Setores ao Turismo Goiano. Ela tem a palavra por 30 minutos. Muito obrigada. Eu já entro com requerimento de prorrogação. Bom dia a todos, quase boa tarde. É uma honra estar novamente falando com Goiás, uma vez que, na minha trajetória enquanto profissional de consultoria, a primeira oportunidade de desenvolver uma região turística eu recebi, na ocasião, por Priscila Vilarinho, que conheceu meu trabalho em Mato Grosso, e eu estive aqui, coloquei o pé aqui, chancelado pelo Sebrae, e, na ocasião, com uma articulação também da AG... O Sebrae Mato Grosso fortalece... AGETUR, né, que era o órgão responsável pelo desenvolvimento. Bom, eu gostaria também de abrir algum agradecimento estratégico, né, em nome da Sônia. Eu agradeço todos os profissionais de consultoria. Hoje ela está aqui na casa, mas é minha colega também de atuação estratégica. Agradeço ao coronel Adailton por sempre, né, colocar o meu nome como uma percursora, né, para passar algum conhecimento, para passar alguma contribuição em várias oportunidades que essa casa está envolvida. E a Priscila, enquanto o Sebrae, por também confiar na minha empresa, no meu corpo técnico, alguns trabalhos estratégicos. Bom, eu tenho apoio da apresentação. Tenho. Ilustrando um pouquinho o meu currículo, não é essa? Primeiros slides, por favor. O Sebrae Mato Grosso fortalece o turismo regional com o Parecis Etno e Ecoturismo. Enquanto isso, eu antecipo um pouquinho. Eu estou no setor turístico há 36 anos, e nos últimos 16 anos eu me dedico exclusivamente a consultorias de desenvolvimento de destinos. Eu coleciono aí uma passagem por 117 municípios brasileiros, e nos últimos anos eu tenho atendido estrategicamente os estados de Mato Grosso, Tocantins e Goiás. Mas o mais gostoso de falar de tudo isso é que eu contribuí com alguns títulos importantes nessa classificação de segmentação enquanto oferta turística. Eu criei o conceito de turismo tecnológico voltado para o agronegócio e acabei também por desenvolver algumas metodologias estratégicas. Contribuí com a pesca esportiva no Vale do Araguaia, e é lá mesmo que está o meu barco, meu motor 25 HP, para onde eu recorro constantemente nos meus momentos de descanso. Sou pescadora e apreciadora da pesca esportiva. E algumas contribuições, como a primeira estruturação de produto no circuito Pegadas do Cerrado. Também estive em variadas outras regiões nessa oportunidade, e meu último caso de sucesso é o eco e etnoturismo da comunidade Rally de Parecis, no estado de Mato Grosso. Para alcançar tudo isso, né, eu costumo dizer que eu sou uma caçadora de casos de sucesso. O maior orgulho que eu tenho é quando um destino trabalhado ele converte vendas e ele efetivamente transforma a economia local. E, para começar, eu sempre desenvolvo o projeto quebrando paradigmas que muitas vezes atrasam o desenvolvimento econômico do turismo. E o primeiro paradigma que realmente eu levo à apreciação de todos, pode passar, por favor? É que o turismo ele é comentado como uma economia que demora a surtir efeito, né? Só que não é bem assim. Eu tenho um trabalho recente de 12 meses de consultoria estratégica em 8 aldeias Rally de Parecis, com prospecção de mercado, recentemente em 2 feiras nacionais e uma rodada da Brastoa, que hoje já converge dados estatísticos de crescimento. Na verdade, o que faz uma economia virar, o que faz desencadear emprego e renda, é o engajamento em ações contínuas. É isso.
A maior diferença do sucesso de um trabalho de consultoria, de um sucesso de um trabalho de planejamento, são os stakeholders, são os pares locais que encabeçam, né, toda essa iniciativa. E eu gosto muito de dizer que secretários municipais de turismo, eles são molas propulsoras de acerto nessa transformação econômica. E existem muitos deles imbuídos, parceiros, companheiros estratégicos e aprendizes que realmente fazem a gente demonstrar que esse paradigma ele cai por terra. Somos testemunhas de vários destinos brasileiros que hoje já têm como principal receita do PIB o turismo, e que nem por isso camelaram longos anos. Bom, segundo o paradigma, que também vem, pode passar, por favor, vem à frente, é de que pontuais ações podem gerar resultados. Não gera, não. Ações pontuais geram resultados pontuais, mas o que realmente move a transformação da economia do turismo é um dinamismo abrangente, com tratativas pontuais, mas com uma ordem cronológica para alcançar toda a cadeia produtiva. Então, o turismo se pensa com a comunidade, o turismo se transforma segurando na mão daquele que nem se percebe elo da cadeia produtiva local. Por isso que, constantemente, quando eu faço fala em municípios e me perguntam quem é o público-alvo, eu digo todo mundo. Pode trazer todo mundo para dentro do processo, porque o turismo vai impactar a vida de cada qual. Terceiro paradigma, cada um faz a sua parte, não funciona, não dá certo, né? O turismo, ele é o único negócio que você pede, reza, transforma, acompanha e contribui para o quintal do vizinho ser florido igual ao seu, né? É uma economia coletiva, é uma economia cooperada, e quando você consegue riscar o nome concorrência de todo o processo de entendimento, aí você entendeu exatamente como é que transforma turismo em economia latente. E tem mais um. Pode colocar aí, por favor. Acho que é um slide anterior. Não, desculpa. É que cada qual faz sua parte. Ok, pode passar. Bom, vamos lá. Volta um pouquinho. Ok, vamos lá. Bom, quando a gente consegue quebrar os paradigmas, aí a gente tem um território fértil para desenvolver turismo. E tudo isso no estado de Goiás, ele, lógico, assim como qualquer estado brasileiro, ele não é linear, né? Você não tem, numa região turística, uma construção de quebra de paradigma violenta, e isso vai servir para todos que compõem, né? Na verdade, todos nós somos defensores, né, e percursores do entendimento do mercado turístico, para, num segundo momento, você conseguir a economia da cooperação. E num processo de formatação, pode passar a tela, por favor? Num processo de formatação de produto, enquanto eu escutava aqui muitos requerimentos, e às vezes me perguntam qual é a chave do sucesso do seu trabalho, como é que você desenvolve destino, eu sempre digo, eu não monto produto sem saber para onde vou atirar. Não existe, né? Então, eu vou construir um plano estadual de turismo. Antes de construir um sistema de planejamento estratégico, eu preciso entender, através de dados, qual é a minha oferta e quem vai me comprar num futuro próximo. Aí eu mexo com a formatação. E formatação de produto, ela também é um processo dinâmico. Você formata uma região, você formata um produto, você formata um destino, mas se você não acompanhar as variáveis de reação de mercado consumidor, você provavelmente vai estar fadado a ter um produto na prateleira e causar o declínio de sucesso de determinados territórios. O mercado do turismo ele é muito volátil. Ele é tão volátil que surgiu um termo muito aplicado que, de tempo em tempo, você tem que pivotar o seu produto, né? E isso o IBS, por exemplo, faz muito bem, faz com maestria. O IBS ele surgiu aí na década de 80 para 90 como uma hotelaria um tanto quanto mais fria, um tanto quanto mais executiva, onde os recursos e relações humanas eram substituídos aí por tecnologia, onde você fazia um auto-check-in, onde você tinha um processo de comunicação infiltrado através de comunicação no seu apartamento, né? Então, diminuiu o calor humano, mas acrescentou velocidade no atendimento, e ele pivotou recentemente,
né? Hoje, a cadeia IBS está classificada em 3 processos de entrega, inclusive temático, turismo de experiência e evidenciando a cultura da cidade onde ele instala a hotelaria. Eu dou esse exemplo porque isso é pivotar, ele não perdeu os princípios, mas ele se transformou de acordo com a preferência do mercado consumidor. Então, não tem produto definitivamente formatado, tem produto formatado e que ele precisa ser constantemente remodelado, porque o consumidor muda a forma de consumir, né? Então, é muito lamentável quando você chega numa região e ela fala, não, eu não preciso formatar produto. Eu tenho um produto consolidado aí há 10 anos no mercado. Eu digo, isso é muito arriscado. Isso é muito arriscado. A gente comprava turismo há 10 anos atrás de um jeito, hoje a gente compra totalmente o oposto. Há 10 anos atrás, foi tempo dos grandes transatlânticos, do luxo, da tecnologia e do controle remoto. Hoje a gente quer ambiente intimista. Então, o produto formatado não existe em definitivo. Qualquer planejamento de um destino que se considera consolidado tem que ter lá como ação estratégica formatação de produto com remodelagem de mercado. Então, esse processo ele é muito dinâmico. Pode passar, por favor. Uma outra questão, né? Tudo depende do posicionamento de mercado para você despertar com a competitividade. Então, planejamento estratégico, eu vou trabalhar a formatação, antes disso, eu tenho que saber para quem que eu vou vender. E o que mais a gente encontra em plano municipal, plano estadual, é uma inversão de valores, né? Primeiro, eu formato o produto, posterior, eu vou identificar o mercado, para onde eu vou posicionar. Negativo. Eu tenho que formatar um produto, formatar um destino, tirando o olho do passado e atente ao presente e o comportamento dos próximos anos. A gente está fazendo um trabalho desse lá em Cristalina, a Luciana está sendo protagonista do processo, e o primeiro passo que nós tivemos que dar em Cristalina foi sensibilizar todos os empresários da cadeia produtiva de que o passado ele não existe mais no desejo de consumo de destinos com esse perfil. Sabe o que é você dizer para um lojista do mercado do cristal que o ônibus não vai mais encostar? Então, a gente tem que trabalhar muito com olhar no mercado consumidor. E, às vezes, isso significam rupturas até dolorosas, mas elas são rupturas verdadeiras. E elas são protagonistas de economia forte, né? E também não ter medo de mercado. Eu quero chegar no mercado internacional. Não, meu amigo, tem destino que não tem subsídio para o mercado internacional, mas tem subsídio para bombar no mercado regional e você está dormindo no ponto, querendo competir sem ter propriedade mercadológica competitiva. Não adianta. Não adianta. Então, o plano estadual ele é um plano que precisa ser dinamizado, principalmente com olhar no mercado consumidor. E Goiás ele é um estado para vários mercados. E os conceitos não são tão complicados, não. Quando você trabalha no mercado regional, é tudo aquilo que você entrega para uma pessoa que vai percorrer no máximo 300 quilômetros. Ela está atrás de atividade, de experiências. Muitas vezes, né, ela está atrás de conforto, ela está atrás de beleza cênica. Quando você vai para o mercado nacional, aí você tem que ter realmente um diferencial reconhecido lá fora. Às vezes eu penso, pessoas ou destinos, muitos percursores, incomodados em não estar no mercado nacional. E eu digo, meu Deus, você não precisa estar no mercado nacional, né? O seu consumidor está do seu lado, você não está provocando. Então, posicionamento de mercado ele é a essência de um planejamento em qualquer escala. Até para abrir uma empresa, isso vem antes. Essa análise vem antes, né? E posicionamento de mercado é um exercício de todo dia. De todo dia. Eu contratei uma consultoria de posicionamento de mercado há 10 anos atrás. E o que você fez de lá para cá? Continuei no mercado apontado. Então, você já perdeu o terreno. Porque posicionamento de mercado é exercício pleno. Plano municipal, plano regional, plano estadual, ele traz o posicionamento de mercado como um processo perene, como uma observância constante. O mercado muda. Essa pandemia trouxe um exemplo tão grande, principalmente para o estado de Mato Grosso. O Pantanal Mato Grossense ele tinha foco em mercado inter e vinha feliz da vida
com o produto de contemplação de onça, né? Isso estava dando tão certo que ele não fez nenhuma participação efetiva nos últimos anos em feiras nacionais e muito menos deu apreço ao mercado consumidor da capital. Ele estava recebendo em dólar. Com a pandemia, o primeiro mercado que desmoronou foi o internacional. E aí o processo de retomada teve que ser bastante estratégico. Então, o mercado é uma ciência. Mercado é coisa para especialista. E mercado é mais importante que marketing, mercado é mais importante que publicidade, mercado é a base de tudo isso e é ele que fundamenta isso no momento posterior, né? E você só amplia mercado quando você amplia a oferta. Só quando você oferece diversidade, só quando você tem diferencial competitivo. Isso encosta muito nas cidades, por exemplo, de conteúdo histórico-cultural. Muitas vezes você quer fazer uma campanha de um destino histórico-cultural no mercado internacional, mas você não tem um ícone perceptível para abrir porta para isso. E às vezes a gente fala, olha, se você está narrando a história de Cora Coralina, vai para o nacional que funciona, né? Vai para o nacional porque ela tem trajetória. Mas, se você está narrando a história, né, e um elemento que não saiu do seu entorno, o seu mercado é aqui dentro e ele vai te consumir o suficiente. Então, a inteligência de mercado é isso. Na medida e na pauta da diversidade, é que você sabe para onde você vai caminhar. E o mais também não tem segredo. Destino é menos forte do que região. Né? Roteiro é mais forte do que região isolada, rota é mais forte do que tudo isso, circuitos impactam a economia e pode trabalhar 2 países. Isso é inteligência de investimento. Sabe aquela história de que eu invisto onde brilha? Eu não concorro com quem está brilhando, eu invisto do lado de quem está brilhando. É essa a essência, é essa a inteligência de investimento pactuado em processo de regionalização. Quando o programa de regionalização chegou no Brasil, a Europa já se vendia a Europa, você não sabia nem para onde você queria ir. Você chegava numa agência de turismo, você falava, eu quero um pacote para a Europa. Eles já fizeram esse trabalho tanto antes, que desde 1940, a Abreu já tinha se tornado a maior operadora a comercializar um continente. E nós estávamos exercitando o processo de regionalização, ainda de forma bem, né, tímida, dentro de cada estado. Então, isso é uma premissa que a leitura de mercado ela é antiga. E quando o programa chegou no Brasil, nós, enquanto entendedores do sistema, nós sabíamos que alcançaríamos uma projeção, inclusive internacional, né? Pode voltar um pouquinho àquela tela anterior, que eu gosto bastante de deixar claro. Então, quando você trabalha aglomerado de oferta, você está trabalhando o combo. É a mesma reação de comprar custo-benefício. Eu comparo muito com a campanha do shampoo e do condicionador. Você leva 30 condicionador porque você quer o shampoo e o preço está mais barato. Você nem usa o condicionador, né? Você compra por causa do shampoo. Quando você vê, você tem 50 metades no seu armário. E você continua comprando combo. Comprar combo é comprar destino associado. Comprar combo é comprar região. Isso deu certo na Europa anos atrás, isso deu certo no Brasil, deu certo no Canadá, deu certo nos Estados Unidos, e o programa de regionalização prova que foi a melhor estratégia de inteligência de investimento, a melhor estratégia de inteligência de gestão e, consequentemente, de mercado. Dá uma olhada na lâmina seguinte, o que aconteceu, por exemplo, com Serra Gaúcha. Pode passar. Na década de 80, havia a oferta de Gramado. Na década de 80 ainda entrou Canela para concorrer. Na década de 90, Gramado uniu com Canela e formou um destino, né? 2000 para cá, surgiu Serra Gaúcha. Hoje são mais de 40 municípios. Você sabe quais são os municípios? Nem eu. Não tenho a menor ideia. Eu só sei que Serra Gaúcha é um lugar maravilhoso de visitar e lida muito bem com acima de 5 segmentos. Não tem problema. É custo-benefício. Hoje você compra custo-benefício, inclusive em viagem. E uma outra questão importante para quem vai fazer um planejamento, não tem passe de mágica. Não tem um conjunto de boas práticas que cabem em todos os destinos.
Esquece, né? O que existe num trabalho sério de desenvolvimento de setor é processo. E está na página seguinte, pode passar. Eu não complico minhas consultorias. Eu trabalho apenas no que está na tela. A essência de todo planejamento estratégico, para mim, começa com dados. E por isso que é importante o processo de pesquisa e monitoramento de dados constante. E, às vezes, o município, quando chega uma equipe de consultoria, fala, pelo amor de Deus, não vem com o diagnóstico. Eu digo, não tem jeito. Eu preciso de diagnóstico. Eu preciso de inventário. Eu preciso de estudo sistêmico do turista que já circula aqui. É em cima de dados que eu vou fazer a sensibilização. E é em cima de dados e sensibilização que eu vou fazer um planejamento. Se o seu município não tem dados e não tem processo de sensibilização, o planejamento não sai da gaveta. Não tem envolvimento para executar. E todo o planejamento estratégico, enquanto consultora, que eu desenvolvo, eu trabalho só em cima de 4 eixos: infraestrutura, oferta, qualidade, posicionamento e o 5º e essencial eixo, governança. Descompliquei tudo. Tá? Em cima disso, são traçadas diretrizes, políticas públicas e leis, e daí sai a essência do processo de competitividade e de transformação de economia local. Eu vou deixar até à disposição de vocês. E uma última consideração. Dúvidas são solucionadas com conhecimentos e relacionamento. Isso aqui que está acontecendo nesse momento é essencial acontecer de tempo em tempo. O que eu aprendi, enquanto todos subiram na tribuna, é mais valioso do que eu entrego em 30 minutos de apresentação. É isso aqui a essência do desenvolvimento regional. Quando vocês se entreolham e pactuam as suas necessidades. Certo? Pode passar. Vou deixar para vocês uma frase que eu venho praticando há muito tempo. Todos aqui são precursores de um setor econômico forte. Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Não dá para voltar mais. Goiás é, sim, um estado turístico. Então, é daqui para frente, sem olhar para o que ficou. Tá? Vou deixar à disposição todos os meus contatos, todas as minhas referências nos canais online. Vou deixar esse material à disposição da Lego. E, como sempre faço, eu encerro as minhas apresentações convidando vocês para conhecerem um destino formatado, competitivo, recentemente colocado no mercado. E hoje eu trago um convite para conhecerem Mato Grosso. Depois do vídeo, eu fico aberta a pergunta. Obrigada. Pode colocar o vídeo. Espero vocês aí. Campo Novo do Parecis. O Sebrae Mato Grosso fortalece o turismo regional com o Parecis Etno e Ecoturismo. São diversos produtos turísticos desenvolvidos em conjunto com 8 aldeias da região. Uma ótima oportunidade para turistas de todo o mundo conhecerem a etnia e cultura dos povos indígenas em conexão com uma natureza exuberante. Conheça os pacotes e divirta-se nessa grande aventura.
etno e ecoturismo, uma experiência inesquecível de se viver. Minha prorrogação, por favor. O tempo é muito curto. Ainda está no seu tempo aí, Tatiana. Obrigada. O tempo realmente é muito curto. Em 30 minutos, a gente consegue condensar apenas algumas informações estratégicas. Mas a mensagem que eu queria trazer para vocês é: descompliquem o planejamento, tá? E entendam que ele é dinâmico e cíclico. Não existe etapa concluída. Existe etapa iniciada, e ela é ad eterna, tá? Então, eu não trabalho em cima de muita complicação, eu trabalho em cima de dados, sensibilização, depois planejamento, porque aí eu tenho público e engajamento para dialogar, tá? E numa sequência em cima dos eixos estratégicos de desenvolvimento. Infraestrutura, produto, qualidade e posicionamento de mercado. Um material desse, um lançamento desse, como eu mostrei para vocês, ele foi trabalhado 1 ano sem uma publicidade em cima. Enquanto ele não estava pronto, enquanto o diálogo de negócio não estava concebido, enquanto nós já não havíamos entendido como entrar no mercado prospectado, não houve nenhuma publicidade, nenhuma. Esse é o caminho certo. Não se começa pela propaganda, se começa pela estruturação com gatilho de mercado exato para o público que você quer pegar. Esse destino ele está em mercado nacional e ele vai para mercado internacional daqui 2 anos. Está totalmente preparado, mas ele tem algumas etapas a alcançar para a gente abrir, principalmente com relação à malha aérea do estado de Mato Grosso e algumas outras estruturas e fatores externos. Então, hoje o protagonismo é de um município com 8 aldeias indígenas, onde nós tivemos que, inclusive, resgatar a autoestima e a valorização, né, da cultura da etnia Halit Parisi. Tá bom? Vou deixar aberto questionamento, fiquem à vontade, os meus contatos também, eles são totalmente acessíveis. Respondo tudo, WhatsApp, mensagem no Messenger, né? Sinal de fumaça, eu estou sempre nativa e eu vivo para o turismo, pessoal. Obrigada.